Olha, o dia de hoje pede foco absoluto. Nossa análise estratégica desta terça-feira, 5 de maio de 2026, já começa com aquela cara de pregão histórico, sabe? É um dia de volatilidade pesada nos mercados globais. O clima lá fora tá parecendo uma sala de guerra, literalmente. E a gente sabe bem que precisão na leitura agora é tudo. Então vamos direto ao ponto e destrinchar o que vai ditar o ritmo desse mercado hoje, sem enrolação. Para começar, temos um número que é, para dizer o mínimo, chocante. O rendimento dos Treasuries americanos de 30 anos acabou de furar a barreira dos 5,03%. Pois é, e por que a gente tem que ficar de olho grudado nisso? Porque esse salto está totalmente amarrado na dívida colossal dos Estados Unidos. A gente está falando de um recorde absurdo de 39,2 trilhões de dólares. Imagina essa dívida como um buraco negro financeiro gigantesco. A gravidade dela é tão forte, mas tão forte que simplesmente suga a liquidez do mundo inteiro e define o prêmio de risco para qualquer outro ativo que você possa imaginar. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que esses extremos globais vão ditar as nossas operações aqui no Brasil? Pensa numa fila de dominóis gigantescos caindo lá fora. Como isso vai bater na nossa mesa, minuto a minuto, nas operações de mini índice e mini dólar? É exatamente essa lógica que a gente vai construir agora, de cima para baixo, para proteger o capital ao longo de toda a sessão. A nossa rota para essa análise está dividida em 4 passos. Primeiro, o cenário macro global. Depois, o epicentro geopolítico. Na sequência, o desafio econômico brasileiro. E, para fechar, a nossa estratégia técnica focada no IN e no WDO. Começando então pelo ponto 1, o cenário macro global. Logo de cara, a gente percebe uma divisão enorme no apetite ao risco hoje. Olha só a Ásia. O índice Nikkei subiu mais de 2,38%. Uma resiliência impressionante, puxada por dados muito bons lá da China, mesmo com os feriados enxugando um pouco a liquidez da região. Mas quando a gente olha para a Europa, a história vira de ponta cabeça. O DAX na Alemanha e o CAC na França acordaram caindo cerca de 0,4%. A Europa está amargando uma correção fundamental fortíssima, com o mercado fugindo do risco por causa daquela extrema vulnerabilidade energética do continente. E o que isso faz com o dinheiro institucional? Historicamente, muita gente apostava na Europa, com base na tese Tiara, a ideia de que existe uma alternativa realista aos Estados Unidos. Só que agora, com toda essa incerteza geopolítica, o capital foge do risco europeu correndo e volta para a velha guarda, a tese TINA, simplesmente não há alternativa. O dinheiro está correndo igual a água buscando porto seguro, indo parar direto nas ações americanas e no colo de um dólar super blindado pelo medo geral. O que nos leva ao nosso ponto 2, o epicentro geopolítico. Olhando diretamente para os fatos das últimas 48 horas, o atrito entre os Estados Unidos e o Irã escalou num nível preocupante. Domingo tivemos ameaças duras sendo feitas de forma pública por Washington. Na segunda-feira, os Emirados Árabes interceptaram mísseis. E ontem à noite, tivemos embarcações afundando, com a Marinha Americana tendo que entrar para fazer escolta de emergência no vital Estreito de Hormuz. Na prática, sabe o que isso significa? A gente está falando de mais ou menos 13 milhões de barris de capacidade diária de produção travados. Não conseguem circular livremente. É um gargalo gigantesco. O resultado na tela é imediato e muito agressivo. O barril do petróleo Brent deu um salto de quase 6% numa tacada só, batendo nos $114,44. O Goldman Sachs já soou o alarme avisando que os estoques globais estão num nível crítico. Pensa bem, se esse bloqueio na via marítima mais importante do planeta for até o verão no hemisfério norte, a gente pode ver os preços testarem máximas históricas puramente por falta de produto. E como se o cenário do petróleo não fosse suficiente, a gente ainda tem uma guerra fria rolando nos bastidores das cadeias de suprimento globais. Aquela trégua frágil entre os Estados Unidos e a China está sofrendo um teste de estresse focado em tecnologia e minerais críticos. A China endureceu o jogo e restringiu a exportação de terras raras, que são o coração da indústria de defesa. O troco dos americanos acionaram na hora o projeto Volt para tentar diversificar os fornecedores correndo. É um jogo de xadrez geoeconômico que só injeta mais e mais incerteza no longo prazo. Aí a gente entra no nosso ponto 3, o desafio econômico brasileiro. Trazendo essa bagagem toda para a nossa realidade, o cabo de guerra está armado. De um lado, a pressão gringa atua como um rolo compressor. O DXY, o índice global do dólar, forte lá nos 98,48, e os juros americanos de 10 anos testando 4,44%. Isso literalmente suga dinheiro dos emergentes. E do outro lado, a pressão interna não alivia nem um pouco. A projeção de inflação do Boletim Focus subiu pela 8ª semana seguida, batendo 4,89%, furando o teto da meta. Tudo isso convivendo com a sombra de um déficit nominal assustador, projetado em 8,1%. É a tempestade perfeita moendo os nossos ativos.
E é exatamente por causa desse ambiente tóxico que o nosso Banco Central teve que usar um tom bem cauteloso. O pulo do gato está nas palavras do Copom. Eles cortaram a Selic para 14,50%, mas cravaram que a duração e magnitude do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo. Na linguagem da Faria Lima, isso é tom hawkish purinho. É o BC puxando o freio de mão. E o detalhe que muda o jogo hoje. A ata detalhando tudo isso sai exatamente às 8 horas da manhã. Esse é o risco binário do dia. O direcional dos juros vai depender 100% do que estiver escrito lá. O que nos leva direto ao nosso ponto 4, a estratégia técnica para o WIN e para o WDO. Mapeando o nosso campo de batalha no intraday, as zonas de liquidez nos gráficos de 60 minutos estão bem evidentes. Para o mini índice, o WIN, a defesa dos vendedores converge para formar uma muralha ali nos 18,9418 pontos. E a piscina de liquidez para buscar suporte está lá embaixo, nos 18,7361. Agora, para o mini dólar, o WDO, o cenário inverte totalmente. A gente tem um chão de concreto nos 4.985, que já segurou preço várias vezes. E o IMA puxando as compras está logo acima, mirando o teste nos 5.013. Juntando as zonas gráficas com o caos geopolítico que a gente discutiu, os vieses ficam muito claros. O mini índice acorda com cara de venda, sufocado por juro alto lá fora e aversão a risco no geral, com uma baita probabilidade de descer e buscar a liquidez dos 187.500. Já o mini dólar amanhece com viés claro de compra. A instabilidade empurra o dólar como proteção, amparando qualquer posição que tente ir buscar os 5.013 pontos. Aqui a macroeconomia confirma a análise técnica de um jeito lindo de se ver. Resumindo num plano de ação, a gente tem o seguinte. Passo 1, totalmente inegociável, sobreviver às 8 da manhã. A ata do Copom vai bagunçar os gráficos, então ficar de fora até a poeira baixar é regra básica de sobrevivência. Passo 2. No índice, a ideia é achar pontos de exaustão perto de 188.700 para acionar venda. Passo 3. No dólar, procurar um recuo nos suportes ali pela faixa de 4.990 para montar compra. E muito cuidado às 11 horas da manhã. Sai o ISM de serviços nos Estados Unidos, que vai ser a nossa segunda janela massiva de volatilidade do dia, capaz de virar qualquer tendência do avesso. Para a gente fechar a análise de hoje, fica a reflexão vital. A volatilidade não é mais exceção. Ela é a regra do jogo agora. O capital de risco, ele está pronto para segurar o impacto de um cisne negro? A gente está num momento de fragilidade armada no mercado. Uma manchete nova sai e ela desmonta um viés no estalar de dedos. Cruzar essas informações sem parar e respeitar os níveis técnicos, cara, essa é a única linha de defesa que realmente funciona. Vamos usar essa leitura macroeconômica como nossa bússola de hoje. A ordem é execução fria, técnica afiada e foco total nos dados e na gestão de risco. Um excelente pregão pra gente.